Olá, meu povo. Deus abençoe cada um de vocês em mais esse dia. Quero abraçar, embora à distância, os meus colegas, pastor Lorival, pastor Felício, pastor Antônio e suas famílias. Que Deus abençoe o rebanho do Verde Parque, o rebanho da Água Branca, e que mesmo afastados fisicamente, a gente esteja unidos espiritualmente. Eu me propus nessa semana a conversar um pouquinho sobre os eventos da Semana Santa. Falamos do domingo de Ramos, falamos da segunda-feira, quando Jesus purificou o templo, e hoje eu quero compartilhar com vocês o que teria acontecido na terça-feira da Semana Santa, que é a semana quando Jesus foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitando ao terceiro dia, ou seja, no domingo, que a gente chama de domingo de Páscoa. Na terça-feira, segundo a Bíblia, nós tivemos muitos acontecimentos. Nós tivemos a resposta da figueira seca, uma discussão sobre a autoridade de Jesus. Ele contou a parábola dos lavradores maus, a questão do tributo, os saduceus e a ressurreição, discutindo se havia ou não ressurreição, o grande mandamento, falou sobre Cristo, filho de Davi. Jesus censura os escribas, dizendo que deveríamos evitar a imitação a esses escribas que eram falsos. Falou da oferta da viúva pobre, tratou do sermão profético, discorrendo sobre destruição do templo, o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, exortação à vigilância, Marcos 13. Falou sobre todas essas coisas. Então eu imagino que para um trabalhador foi uma terça-feira tensa, terça-feira de muito trabalho. Mas o que me chama a atenção nesta terça-feira é o que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versos 29 em diante, que trata exatamente da terça-feira. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e disse: "Veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou." Então Jesus disse aos discípulos: "Tenham fé em Deus. E eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte: levanta-te e atire-se no mar, e isto acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração." O texto que eu quero compartilhar com os irmãos, dentre tanta coisa que Jesus fez, foi o que ele nos chama a atenção, dizendo que é possível tudo para aquele que crê. E a palavra fé ou crer, que aparece aqui, ele diz: "Tenham fé em Deus", verso 32. E depois ele vai dizer no 33, "É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração." Interessante que Tiago também vai dizer desta dúvida. Ele vai dizer que aquele que pede, pede tendo crido que vai acontecer, porque quem pede e duvida é semelhante às ondas do mar, que vão e vêm e não sabe para onde vai. Quando nós lemos o livro de Hebreus, no seu capítulo 11, nós vamos ver ali os grandes exemplos da fé. É um texto conhecido como a Galeria da Fé, onde nós vamos encontrar o texto falando de grandes homens da Bíblia que venceram por causa da fé. Isso porque, sem fé, diz o verso 6 de Hebreus 11, é impossível agradar a Deus, e quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus
11, 6. Irmãos, o texto de Hebreus ainda vai dizer lá no seu verso 35, outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Verso 35. Ou seja, às vezes a gente pensa que crendo nós temos tudo o que pedimos. Não. Há coisas que Deus reserva para nos entregar depois. E às vezes a gente passa por torturas na vida, o texto diz, foram torturados. Às vezes a gente passa por torturas, e eu uso essa palavra torturas aqui para o nosso contexto atual, no sentido de passar por privações, por dificuldades, por angústias, passar por um tipo de prisão, quando você imagina que a liberdade está andando para cima e para baixo, estar livre, com o seu corpo livre, o seu físico livre, e de repente, por causa de uma enfermidade, de um vírus, você está preso. Pela fé, a gente permanece nesse estado, permanece, mesmo que parecendo uma angústia, um sofrimento, mas é para o nosso bem que nós estamos nesta quarentena. E o interessante que me chamou a atenção em relação à fé de Hebreus capítulo 11, está lá no verso 39. Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. Todos obtiveram aprovação diante de Deus porque creram, como Abrão, como Noé, como Isaac, como Gideão, como Jefté, como Baraque, Sansão, Davi, Samuel, enfim, todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. Mas uma cláusula do verso 39 me chama a atenção. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido. Não é que não recebeu tudo o que pediu. Nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido. Ou seja, Deus tem grandes promessas para nós. E há muita coisa que nós pedimos e Deus pode ou não conceder, mas tem muita coisa que é decorrência dos nossos pedidos ou da nossa fé que o Senhor vai nos contemplar. Ele diz aqui, no entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido. Irmãos, Deus tem feito promessas maravilhosas para nós. Promessa de vida e vida eterna. Promessa de paz com Jesus. Ele diz, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E o texto no verso 40, fechando o capítulo 11 de Hebreus, diz, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Deus tem algo melhor para a nossa perfeição. Então, vamos continuar crendo no Senhor. Tudo isso vai passar, nós teremos dias melhores, crendo no Senhor, porque dele só vem coisas boas, coisas agradáveis. Agora, lembremos-nos que as coisas boas que vêm, elas vêm porque também agradam a Deus, porque a nossa vida deve ser de agradar a Deus. Crer no Senhor significa produzir frutos, não como a figueira infrutífera, produzir frutos, mas frutos dignos para a vida eterna. E agradar o Senhor. E nós agradamos ao Senhor, conforme Hebreus 11, 6, crendo nele. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Que a lição da terça-feira da Semana Santa, dentre tantos assuntos, conforme eu elenquei no início, seja a da nossa perseverança na fé, naquele que vela por nós, naquele que nos ama, naquele que cuida de nós a cada momento, mesmo nessa quarentena.
Deus te abençoe, meu irmão. Quero louvar a Deus por cada um de vocês e quero orar por vocês neste momento. Pai Santo, quero te agradecer pelos textos sagrados que alegram o nosso coração e que nos animam, mesmo diante dessa pandemia. Pai, que na medida em que estamos guardados dentro de casa, que nós não percamos a nossa esperança e que nós possamos ser sempre alvos da tua graça, sendo alcançados pelo Senhor. Abençoa, Pai, desde o pequeno até o mais velho. Se há alguém enfermo, que a tua mão curadora, saradora, seja sobre esta pessoa e ela possa receber a graça, a salvação e a cura que o Senhor tem para cada um deles. Dá-nos um dia gostoso na tua presença, confiando no Senhor, tendo fé de que o melhor está por vir, porque a tua palavra nos diz isto. No nome de Jesus é que confiamos e assim oramos. Amém, Senhor. Até um próximo, meu irmão. Fique na paz.